Olá! Hoje a gente vai falar de uma mudança bem importante que o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, publicou recentemente. É sobre um procedimento que é, sem dúvida, um dos mais delicados na área da saúde: a contenção mecânica de pacientes. Vamos entender direitinho o que essa nova resolução muda no dia a dia dos profissionais. Para a gente entender bem essa mudança, preparei um roteiro simples. Primeiro, vamos ver as novas regras e a base ética e legal por trás delas. Depois, a gente mergulha em como o procedimento deve ser feito, quem supervisiona e, por fim, o que tudo isso significa para o padrão de cuidado que se espera da enfermagem. Então, vamos lá. Essa resolução nova já está valendo desde o dia 20 de março de 2024. O objetivo dela é bem claro: oficializar e principalmente padronizar como a contenção mecânica deve ser feita pela equipe de enfermagem em todo o Brasil. É sobre trazer mais segurança e qualidade para essa prática. E aqui a gente toca no ponto central de toda essa discussão, né? A contenção mecânica é uma ferramenta para garantir segurança ou é uma violação de direitos? É uma linha tênue. A grande sacada dessa nova resolução do COFEN é que ela encara essa pergunta de frente, sabe? E tenta criar um caminho seguro para que a resposta seja sempre a segurança. Mas, claro, com total respeito à ética e à lei. Ok, mas como a resolução garante isso na prática? A resposta está na base, nos fundamentos dela. Essas regras não surgiram do nada. Elas são, na verdade, construídas em cima dos pilares mais sólidos da nossa legislação e da ética profissional aqui no Brasil. Olha só que interessante. O que a gente vê aqui é o alicerce legal e moral dessa nova regra. Pensa assim, a nossa Constituição, a Lei de Saúde Mental, o Código de Ética da Enfermagem, tudo isso forma a base. Juntos, esses documentos sustentam uma ideia principal, que é a de proteger a dignidade e a segurança do paciente acima de qualquer outra coisa. Isso nos leva àquela que é talvez a regra de ouro, o princípio fundamental que deve guiar toda e qualquer decisão de usar a contenção mecânica. E o que a resolução deixa bem claro, que a contenção mecânica é e tem que ser sempre o último recurso, nunca jamais a primeira opção. E muito menos uma questão de conveniência. É aquela medida que só entra em cena quando todas as outras tentativas de acalmar a situação já falharam. Então, o ponto crucial está aqui, direto do artigo 1º da resolução. A contenção só pode ser usada quando for o único jeito de evitar um dano que está prestes a acontecer, seja ao paciente ou a outras pessoas. Isso reforça a ideia de que não é um procedimento de rotina, mas sim uma medida de emergência, de exceção. Certo. O princípio ficou claro, só em último caso. Mas e na prática? Como isso funciona? Quem é que bate o martelo e quem executa? Vamos ver o que as regras dizem sobre isso. Aqui a regra é direta e não deixa nenhuma brecha para a interpretação. Qualquer procedimento de contenção mecânica precisa, obrigatoriamente, da supervisão direta de um enfermeiro. Não é uma tarefa que pode ser simplesmente delegada, sabe? A presença desse profissional é vista como essencial para a segurança do paciente. Mas, como em toda regra, existe uma exceção importante. Embora a supervisão direta do enfermeiro seja o padrão, a resolução é inteligente e reconhece a realidade dos serviços de atendimento pré-hospitalar, como as ambulâncias do SAMU, por exemplo. E para essas situações, ela cria uma regra específica. E a regra para esses casos é esse número que está aí na tela, 5. A resolução exige uma equipe de, no mínimo, 5 pessoas. Por quê? Bom, é para garantir o máximo de segurança possível, tanto para o paciente quanto para a própria equipe, num ambiente que a gente sabe que é, por natureza, super imprevisível e cheio de desafios. Agora, um ponto fundamental. As responsabilidades da equipe de enfermagem não acabam quando a contenção é aplicada. Na verdade, é aí que elas se intensificam. E este slide mostra isso muito bem. O cuidado é um ciclo que não para. Não é só aplicar a contenção e pronto. Segundo a resolução, o processo tem 3 etapas que são cruciais. Primeiro, a supervisão da aplicação. Segundo, o monitoramento constante para evitar qualquer tipo de complicação. E terceiro, a documentação rigorosa de absolutamente tudo o que aconteceu. O artigo 3º detalha exatamente o que precisa ir para o prontuário. Não é só escrever paciente contido. É preciso documentar o porquê da contenção, por quanto tempo ela durou, todas as avaliações feitas, os detalhes do monitoramento e qualquer problema que tenha ocorrido. Isso cria um registro transparente, que assegura a responsabilidade do profissional e a qualidade do cuidado. Chegando ao final, o que tudo isso significa na prática? Vamos amarrar as pontas e entender o verdadeiro impacto dessas novas diretrizes para a enfermagem no Brasil. O recado final é muito claro. Aquela resolução antiga de 2012 já era.
foi revogada. O que vale agora é este novo padrão de cuidado. E ele é obrigatório para todos os profissionais de enfermagem do país. Simples assim. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Ao criar regras que são sim mais rígidas e mais seguras, será que essa nova resolução consegue, ao mesmo tempo, proteger a dignidade de quem é cuidado e também elevar o nível da própria prática da enfermagem? É uma questão central que vai definir o futuro do cuidado no Brasil.